independente da sua formação, independente se ele esteve no seminário ou não esteve na escola, não importa, no coração dele há o desejo de se relacionar com a divindade. Existe fome de Deus no coração do homem. Há um texto também nas Escrituras que em Romanos está no capítulo 6, se eu não estou muito enganado. Perdão, capítulo 3, errei o capítulo. O versículo eu acertei, mas eu errei o capítulo. Em Romanos, capítulo 3, no verso 23, é um texto que eu sei que é conhecido pela igreja, e ali está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas Bíblias dizem que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pense bem, seria instrutível tentar imaginar o que significa estar destituído da glória de Deus. O que é, afinal de contas, essa glória de Deus? É a sua presença na eternidade, é mais do que isso. Apesar de que a presença dele na eternidade é algo que nós ainda não vivenciamos, é algo só para a nossa existência futura, mas estar destituído da glória de Deus é estar destituído das coisas que ele tem. É engraçado quando a Bíblia fala a respeito da glória do homem. Quando ela fala acerca da glória do homem, ela diz que a glória do homem são suas conquistas. A glória do homem são as coisas que ele construiu. A glória do homem é sua esposa. A glória do homem é sua família. A glória do homem é o seu nome. Essa é a glória do homem. E a glória de Deus? A glória de Deus é tudo isso. É tudo aquilo que ele tem, é tudo aquilo que ele fez, é tudo aquilo que ele é. E o pecado, ele nos destitui disso, porque a comunhão é quebrada. A partir do momento que a comunhão foi quebrada, nós fomos destituídos dessa glória. E aí esse homem, destituído da glória de Deus, ele tem dentro de si uma lacuna dolorosa, ele tem dentro de si um buraco, um vácuo, a ausência de algo que não poderia faltar de em hipótese alguma. E o que está faltando ali é Deus. O que falta é Deus. E é interessante que em dados momentos, essa fome de Deus, ela se tornou tão dolorosa, ela se tornou tão profunda, que o homem foi levado a projetar a divindade em outros. O homem foi levado e é levado a elevar outros à sua posição de Deus. O homem cria deuses para si o tempo todo por causa da lacuna de Deus em seu coração. E aí tem um grande problema, porque quando a Bíblia fala de pessoas que se encontraram com Deus verdadeiro, com Deus santo, Deus de Israel, quando os profetas, grandes profetas, homens de Deus, Daniel, Isaías, eles se depararam com a presença do anjo do Senhor, um desmaiou, o outro ficou desesperado, a outra falou com o marido: nós vamos morrer. Por quê? Porque nós vimos o santo. Porque os nossos olhos contemplaram o santo de Israel. Nós vamos morrer, nós estamos perdidos, estamos mortos. Sempre é assim. Ou seja, no momento em que o homem se depara com o Deus verdadeiro, a sua reação é: eu não tenho direito de estar aqui. Eu sou impuro demais para estar aqui, eu sou indigno demais de estar aqui. É impossível um homem se deparar com a santidade de Deus e não ser tocado. Só que se incomoda. Sabe por quê? Porque isso coloca o sujeito lá no pó, destrói o orgulho dele. E como o homem é um ser orgulhoso, é preferível ele criar deuses ao seu nível, é preferível ele criar deuses a partir de animais, é preferível ele exaltar homens à posição de santos, porque significa que então alguém conseguiu vencer, subir a Torre de Babel e se assentar à direita de Deus para ser nosso intercessor, sem que seja o próprio Cristo. E aí então começamos a criar um monte de pessoas, o mundo está cheio de pré-intercessores,
Pessoas oram para o santo tal, santo tal, santo tal, santo tal, porque cada um cuida de uma coisa, como se fosse um panteão grego de deuses. Enquanto que a Bíblia diz só um. Que Deus só deu um nome, que não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual sejamos salvos, que não há nenhum outro mediador diante de Deus dos homens, senão o próprio Jesus Cristo. Mas mais uma vez, o ser humano, ele é ávido em produzir deuses para si. Ele produz intercessores para si, porque mais uma vez o homem vai ter alguém à sua altura que galgou o céu com seus próprios méritos e ele é um igual. Ou seja, eu consigo manter um relacionamento com Deus sem que a minha vida seja mudada. Esse é o grande problema. Um certo pensador, sociólogo, Karl Marx, ele disse, foi o teoricamente o pai do comunismo, né? Ele disse uma frase e eu sou obrigado a concordar com ele, apesar de que essa frase ele disse em outro contexto. Ele disse que a religião é o ópio do povo. Ópio é uma droga. Por meio do ópio se produz a heroína, né? E o povo da Ásia que produz o ópio, eles mastigam o ópio, porque aí a pessoa fica doidão, porque ele fica alterado. É uma droga psicoativa, né? E Marx, ele diz que a religião é o ópio do povo, ou seja, o povo se embriaga com religião. O povo, ele se anestesia com religião. Eu concordo com ele. Eu concordo, e a Bíblia também concorda. Sabe por quê? Porque num dado momento Deus fala com o seu povo através de Isaías que não conseguia mais suportar a religião vazia do seu povo, que o seu povo honrava com os lábios, mas estava longe do coração. Ou seja, as pessoas elas vão cumprir os rituais, elas vão pagar o dízimo, elas vão dar um abraço no pastor, elas vão cantar e bater palma, elas vão ao culto todo santo dia, as suas vidas permanecem intocadas, a falsidade continua a mesma, a fofoca continua a mesma, a mentira continua a mesma, o adultério continua o mesmo, mas ele cumpre todos as suas obrigações rituais. E aí a sua alma fica anestesiada pela religião, porque eu estou fazendo a minha parte. E ainda inventaram um versículo bíblico dizendo: faça a tua parte e da minha eu te ajudarei. Isso existe, né? Mas já inventaram isso também. Tem. Aliás, eu não achei isso na Bíblia até hoje, né? E aí as pessoas começam a fazer isso. As pessoas começam a inventar moda, e elas começam a inventar rituais, e começam a inventar coisas. Mais uma vez, essa lacuna, esse buraco do coração orgulhoso do ser humano faz com que ele construa Deus para si. Esse desejo pela divindade, esse anseio pela eternidade faz com que o homem busque um Deus para si, um Deus que lhe seja acessível sem que sua vida seja incomodada, um Deus que lhe seja acessível sem que ele tenha que pedir perdão, um Deus que seja acessível sem que ele tenha que baixar a cabeça, sem que ele tenha que abandonar seus pecados. Isso é a receita perfeita para um homem que deseja viver uma vida de pecado e mesmo assim se manter dentro dos padrões de uma determinada religião. Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós que estamos na era da comunicação, não é verdade? Todo mundo tem um celular, né? Todo mundo tem um celular novo, não sei o quê. Qual que é o grande problema hoje do celular? Bateria, misericórdia. Bateria descarregada é um inferno astral, não é? Então as pessoas começam a carregar a bateria extra, começam a carregar aquele negocinho para carregar, e o carregador tem que estar no bolso. Se para cada um tiver tomado, ele fica desesperado, começa a ter que tomar remédio com ansiedade, porque o celular não pode descarregar. Imagine, o homem é um celular, com bateria, com tempo de vida limitado. A nossa fonte está nos céus. Se eu não me ligar nela, é impossível ter vida de verdade. Seria uma boa ilustração. Isso seria uma ilustração para entender o que significa: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e ficaram sem o seu carregador. É isso que aconteceu com a vida de todo mundo. Só que dentro do coração do homem está lá aquela semente. A semente que ele plantou na criação. A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem
e à semelhança de Deus. Significa que nós temos características divinas. Características essas que foram deturpadas com a queda, foram deturpadas com o pecado. Mas nós somos seres morais. Nós somos criadores a partir da coisa criada. Nós somos capazes de amar. Nós somos capazes de odiar. Nós somos capazes de construir. Nós somos capazes de destruir. De certa forma, somos deuses. De certa forma, Deus fez a nós como filhos do Deus Altíssimo. Ele diz isso no livro dos Salmos. E detalhe, ainda tem um detalhe muito importante. Tiago, irmão do Senhor, na sua carta, capítulo 1, verso 17, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1, verso 17. Nós precisamos entender que até mesmo as demonstrações de carinho e amor e honra. Hoje coincidentemente estávamos em casa assistindo um filme mais cedo, baseado em fatos reais, de um homem, um grande, perigoso bandido que foi preso, e aí eles fez um acordo com a polícia, né, para denunciar os seus patrões, né, as pessoas que estavam acima dele, e no final acabou em morte, tanto dele quanto de sua família. Foi um negócio muito doloroso. Estávamos falando, esse filme foi baseado em fatos reais, estamos falando de um perigoso assassino, estamos falando de um ladrão de cofres de banco, estamos falando de um assassino de aluguel que daria tudo pela sua esposa e pelo seu filho. Interessante isso, né? Quer dizer, de repente eu acho que esse sujeito é um monstro. Ele é um monstro que come criancinhas no café da manhã. É uma coisa assim, não é? Não é. Ele é um ser humano degenerado, caído, se afastou mais de Deus que a maioria se afasta. Mas ele é capaz de amar a sua esposa como ele jamais foi capaz de amar alguém. Ele é capaz de dar a vida pelo seu filho como ninguém seria capaz de dar a vida para aquele bebê. Só que nós precisamos entender que até mesmo as mais simples demonstrações de amor e carinho pelos maiores assassinos e genocidas do planeta, se existe alguma coisa de bom nesse mundo, Tiago diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Isso é mais uma prova da imanência de Deus. É Deus que está aqui. Se o homem ainda é capaz de fazer o bem, se o homem ainda é capaz de se condoer com a dor alheia, se o homem ainda é capaz de atos de doação extrema, como alguns são, não é? Se o homem ainda é capaz de se indignar com a injustiça. Vocês já observaram quando você está vendo uma notícia na televisão, ou vendo um filme, ou assistindo qualquer coisa, lendo um livro, e aí aquele sujeito que fez mal para todo mundo, no final da história ele se dá mal, dá aquela sensação de alegria, não dá? Mas ele tinha mesmo que quebrar a cara, não valia nada, né? Ele tinha que morrer, a morte dele tinha que ser dolorida. Nós temos esse senso de justiça no coração. O senso de justiça que temos é herdado de Deus. Deus está conosco nisso. Deus incomoda o homem para o bem. Imagine o que acontece à medida que o homem vai se distanciando desse Deus. Na primeira carta de João, eu não anotei esse texto, não me lembro do versículo exato agora, mas lá ele diz que Deus é puro e que todo aquele que se aproxima dele torna-se puro como ele o é. O contrário também é verdade. A recíproca também é verdadeira. À medida que o homem se distancia de Deus, à medida que ele se afasta de Deus, mais impuro ele se torna, mais insensível ele se torna, mais intocado pelo amor ele se torna. Pensem comigo. O que aconteceu em Gênesis 3? Adão e Eva viraram as costas para Deus, não foi isso? O que aconteceu no capítulo 4? Um irmão matou o outro. Aconteceu um fratricídio, que é um crime hediondo até hoje. Até hoje se considera um irmão matar o outro uma coisa muito grave. Isso foi o que Adão e Eva vivenciaram na sua vida logo depois
que eles se distanciaram de Deus. O assassinato, o homicídio entrou naquele lar, o homicídio de um irmão contra o outro. O distanciamento de Deus é algo muito grave. E à medida que a sociedade se distancia de Deus, a coisa vai ficando cada vez pior. Lá no livro de Atos, no capítulo 17, no verso 28, Paulo, ele fala aos atenienses, na praça do Areópago. Paulo discursa aos atenienses, um povo extremamente culto, um povo filosófico, um povo questionador, muito criativo, muito culto, né? E ele está falando com aquele povo, que o Deus dos céus, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, ele se utilizou de um altar, um Deus desconhecido que estava lá para trazer essa palavra. No verso 28, ele diz assim, ele diz que o homem, nesse mundo exilado que ele escolheu viver, que Deus os colocou numa condição para que buscassem a Deus, se porventura tateando ou pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Essa frase de Paulo, se fosse pregada numa igreja, a gente ia falar que estava legal. Se ele estivesse falando com os judeus, a gente ia achar que estava legal. Mas ele estava falando com um povo pagão, idólatra. Ele estava falando com um povo politeísta. E ele estava dizendo que Deus tinha deixado marcas na criação para que eles, tateando, pudessem encontrá-lo. Ele estava simplesmente dizendo que Deus não abandonou os atenienses, que não havia o abandono, que Deus continuava visível, continuava presente, apesar desse homem não merecer nada em momento algum. A partir dos gregos saiu uma frase muito conhecida, alguns atribuem essa frase a Aristóteles, mas isso não é garantido, que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Os filósofos gregos, eles achavam que o maior desafio do homem era conhecer a si mesmo, porque quando o homem conhecesse a si mesmo, ele conheceria todas as demais coisas. O grande problema dessa expressão, dessa frase, é que a própria Bíblia, ela demonstra quão difícil é para o homem conhecer a si mesmo. E o interessante é que, à medida que o homem se aproxima de Deus, ele consegue conhecer-se a si mesmo. Pense bem, se o ser humano ele é todo impuro, ele possui uma série de deficiências morais, deficiências de vida. À medida que ele se aproxima da luz, à medida que ele se aproxima do Deus Altíssimo, ele consegue ver a si mesmo com mais clareza. O profeta Jeremias, no capítulo 17, eu vou ler aqui um pequeno trecho, a partir do verso 10, ele diz assim: a partir do verso 9, assim diz o profeta, de Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Algumas Bíblias dizem: e desesperadamente perverso, quem o poderá conhecer? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente perverso, quem o poderá conhecer? Aí a resposta no verso 10: eu, o Senhor, esquadrinho a mente e eu provo o coração, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Jeremias capítulo 17, versos 9 a 10. Ou seja, o homem que se aproxima verdadeiramente de Deus, se ele vier a se conhecer verdadeiramente, o que ele vai descobrir é que o homem, ele de fato não tem futuro. O coração do homem é dado à maldade. O coração do homem é dado ao erro, é dado à perversidade. Observe por que nós falamos há pouco que a religião é o ópio do povo. Porque é preferível o homem se empanturrar ou se anestesiar de rituais religiosos do que ele se aproximar do Deus vivo, do Deus Altíssimo,
e ele chegar à conclusão de que ele não tem nada para oferecer, que a única coisa que lhe resta é humilhar e reconhecer a sua pequenez, reconhecer a sua finitude, reconhecer a sua impureza, reconhecer o estrago que sua vida representa. Isso não significa que não somos valiosos. Se não fôssemos valiosos, Cristo não teria morrido por nós. Mas nós somos valiosos, recuperados por Ele, porque nessa condição de pecado nós não temos futuro. Não há futuro. O futuro de um homem destruído, destituído de graça, é o fogo eterno. Isso não é futuro. Não é verdade? Isso realmente não é futuro. Uma certa vez, respondendo aos saduceus quanto à incredulidade desse grupo sobre a ressurreição dos mortos, Jesus disse assim: errais em não compreender as Escrituras nem o poder de Deus. Com isso ele mostrava que aqueles homens, por causa do seu conhecimento deficitário a respeito de Deus, eles estavam mantendo uma postura deficitária em relação ao Filho de Deus. Observe que isso significa uma teologia correta, ou seja, conhecer a Deus de forma adequada. Conhecer a Deus, ou seja, buscar um relacionamento com Deus de uma forma adequada. A grande verdade é que eu posso perder o acesso a grandes prazeres e alegrias temporais se eu não tiver um conhecimento adequado do mundo. Eu posso ser enganado ou mesmo tomar grandes prejuízos se eu não tiver um conhecimento suficiente de matemática, de política, de ciência, de cultura, de comunicação. Só que ter um conhecimento equivocado acerca de Deus, isso não vai te dar um prejuízo financeiro necessariamente. As pessoas que advogam isso estão advogando em erro. Não ter um conhecimento adequado de Deus, ou seja, não ter um relacionamento adequado com Ele, por meio de Cristo Jesus, isso é a verdadeira teologia. Isso não vai te dar um prejuízo na perda de amigos. Isso vai fazer com que você perca a vida eterna. Isso vai fazer com que você seja premiado com uma condenação eterna. Não conhecer a ciência desse mundo vão nos atrapalhar no dia a dia. E nós estamos aqui para viver de acordo com o que Deus nos dá. Não é para ser ignorante, não é para não ter nada. Não é isso. Agora, não conhecer a Deus, o prejuízo é total. Porque a perda não é de dinheiro. A perda não é da saúde somente. A perda não é de um relacionamento. A perda não é de uma posse, de um bem. A perda é da vida. E da vida eterna. Não conhecer a Deus é algo extremamente perigoso. Jó, no capítulo 28, ele diz assim: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Só pegar aqui o texto. A grande verdade é que o conhecimento humano, por mais importante que seja, e até mesmo por mais imprescindível que seja, não tem poder para mudar a natureza do homem ou seus propósitos. O homem pode ter todos os conhecimentos disponíveis do mundo em matemática financeira e mesmo assim ser um mentiroso e um ladrão, enganador. Ele pode ser um sonegador, um comerciante desonesto. Saber matemática não vai fazer dele um homem mais honesto. Talvez faça dele um homem mais esperto, mais perigoso, né? Conhecer as leis pode necessariamente não te fazer um cidadão respeitável, pode te fazer um manipulador das leis a seu favor. Jesus disse em Mateus capítulo 15, verso 19, que do coração, aquele mesmo coração que Jeremias denuncia no capítulo 17, ele diz que do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. A ignorância, ela certamente pode produzir muitos maus frutos. E muita gente hoje advoga essa ideia. Muita gente advoga que a maldade ela só é produzida pela pobreza. Advoga-se que a crueldade e a violência só é produzida pela pobreza e pela ignorância, achando que
o conhecimento e a cultura vai fazer do homem um homem melhor. Em alguns momentos não faz não. Porque os maiores assassinos desse mundo, os maiores genocidas que esse mundo já teve, eram pessoas muito cultas. Eram pessoas muito cultas. Eram pessoas muito carismáticas. Eram pessoas que tinham realmente um grande conhecimento do mundo. Conhecer a Deus, muito mais do que significa, muito mais do que saber fatos e dados acerca da divindade, mas significa estabelecer com Ele um relacionamento íntimo, próximo, muito íntimo. Não adianta achar que nós conhecemos a Deus pelo fato de conseguir ficar repetindo fatos e dados bíblicos. É possível que muitos homens que não sabem absolutamente nada de Deus sejam pessoas muito mais tementes do que nós. Isso é possível. No livro do profeta Amós tem uma passagem que me chama muita atenção. Com frequência, eu cito essa passagem quando eu tenho a oportunidade de trazer a palavra a alguma igreja, ou mesmo em sala de aula. Em Amós, capítulo 3, versos 2 e 3, diz assim, preste atenção: Deus se dirigindo a Israel: de todas as famílias da terra, ou de todas as nações da terra, pode ser a mesma coisa, somente a vós vos escolhi, portanto vos punirei por todas as vossas iniquidades. Uma bênção. Deus está dizendo: com você eu tenho um compromisso, não farei vista grossa com seus pecados. Isso é verdade em relação à igreja. Jesus diz: com você eu tenho um compromisso, não vou fechar os olhos aos teus pecados. Porque se ele fechar os olhos aos nossos pecados, nós nos destruiríamos. O pai que vê o filho cometendo um crime, o pai que vê o filho roubando da vizinha, o pai que vê o filho falando palavrão e não faz nada, ele está semeando mal na vida daquela criança. E Deus não é um pai irresponsável para não agir em nossas vidas quando nós falhamos com Ele. Mas a segunda parte desse versículo, que é o versículo 3, na verdade, a segunda parte do texto que eu citei, também nos diz algo muito interessante. Ele diz assim, é uma pergunta retórica da parte de Deus. Ele diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Essa pergunta, é lógico, por ser uma pergunta retórica, a resposta é não. A resposta é intrínseca à pergunta. Deus está perguntando para mim e para você: acaso dois homens vão andar juntos se não estiverem de acordo? A resposta é não. Acaso eu e você, Deus e você, andarão juntos se nós dois não estivermos de acordo? Não. Que acordo é esse? Amós aqui está falando acerca de algo profundo. Ele está falando acerca de andar e viver pactualmente com Deus Todo-Poderoso. Ele está falando de andar lado a lado com Deus de uma maneira que esse relacionamento seja possível. Mas Deus é santo. Por isso que a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Normalmente se interpreta isso em juízo, no fim do mundo. Não é, gente. Pense no dia a dia. Sem uma vida de santidade, você não consegue ver a Deus. Você não vê o mover de Deus. Você não percebe Ele presente na sua vida.